Vai lá, agora sim, André. Murilo, eu já venho refletindo há algum tempo sobre os reflexos que tudo isso vai trazer para o processo penal, né? E você sabe mais ou menos como é que eu penso, e só vou lançar algumas questões, problemas aqui, para que a gente possa discutir um pouco a respeito delas, especialmente nessa perspectiva do depoimento especial ele ser evitado como regra geral, né? Então, assim, eu acho que se abrem duas discussões para o processo penal que a gente vai ter que começar a enfrentar. A primeira a escuta especializada. Ela vai ter uma natureza de prova para o processo, e se ela vai poder ser tida como prova, tecnicamente, que espécie de prova, de que espécie de prova nós estamos falando, né? Se nós estamos falando de uma prova documental, se nós estamos falando de uma prova pericial, e aí nós vamos ter que observar a forma, porque o Código Processual Penal... Tá, vamos para deixa eu sair, né? Acho que Obrigado. A forma para um processo penal, enquanto processo de garantias, ela é fundamental porque tem a validade, né? Então isso me preocupa um pouco, né? E assim, isso vai impactar no grau de cognição que um processo penal existe com uma sentença condenatória no final. É um grau de cognição diferenciado em relação ao processo da infância. Você falar de uma sentença condenatória com base numa escuta especializada, você vai ter que ter a escuta especializada. Você vai ter que ser prova e não qualquer prova. Isso passa daí de toda essa discussão de capacitação que a gente está conversando antes. Então esse é um problema. O outro problema que eu vejo é assim, nós vamos ter que repensar o método de investigar esses crimes. Porque em termos de metodologia investigatória, o que a gente sempre fez? Vamos ouvir a vítima. Sempre em quaisquer casos, né? Em primeiro lugar, vamos ouvir a vítima. Eu acho que aí entra talvez um trabalho com a polícia, né? Talvez você vai ter que qualificar essa investigação e deixar para ouvir a vítima num segundo ou num terceiro momento, às vezes não ouvir a vítima. Produzir prova testemunhal, produzir prova técnica sem ouvir a vítima. Esse é um desafio gigantesco para uma polícia que a gente sabe como é que está estruturada e como é que pensa, né? A gente tem que enfrentar a realidade que a gente tem. Então, esse é um trabalho que talvez também a gente tenha que fazer de base junto com a polícia para pensar o método de investigar esses casos. Vamos ter que mudar isso. Então, eu acho que esses dois problemas, eles me surgem assim, para também não ficar falando muito sobre isso, mas eles são assim, prementes para o aspecto processual penal dessa discussão. Não, mas veja, André, perfeito, eu concordo plenamente com você. Agora, eu digo o seguinte, a prova, tudo é prova, tudo pode ser prova. E é evidente que a prova, ela vai ser colhida no contexto de outros elementos que também devem compor o processo. Hoje, já se faz condenação, já se condena pessoas com base na escuta especializada sobre outras designações. Chamamos lá laudo psicológico, chamamos, né? Tem um monte de coisa que nem laudo na verdade, mas nós denominamos laudo e acaba passando como laudo. É prova documental. E digo, sem ter lá o perito efetivamente atuando. Quer dizer, uma pessoa que ela está lá. Mas será que não foi o caso a gente pensar numa capacitação que pudesse tornar isso prova claro, pericial? Claro. Aí sim, né? Aí você está entrando num ponto caminhar para que isso. Eu tenho defendido, né, que é possível, sim, a meu ver. Só como você mesmo pontuou. Para que eu considere que isso é uma perícia, a própria perícia tem uma forma definida. Então, nem toda escuta especializada vai ser perícia. A escuta especializada vai ser um elemento de prova que pode assumir a forma de perícia. Mas, no geral, em regra, ela não será. Mas veja o que vai acontecer se você tiver uma escuta especializada que sirva, por exemplo, um prova documental produzida... Está aqui, eu esqueci. Produzida lá no inquérito, lá na investigação. E você trazer isso para dentro do processo, esse documento ele foi produzido fora do contraditório. Você vai abrir espaço para que a defesa crie a necessidade de ouvir a criança. Mas veja, todo dia nós instruímos
realizadas sem contraditório. Todo dia. Se aconteceu um homicídio aqui na frente. Deu um tiroteio, o caso da Marielle. Está morta. Terá um monte de tiro, foi dado, está fazendo a perícia. Sim, perícia. Não se tem sequer um investigado ainda. Não se sabe, aliás, agora parece que apareceu gente, né? Mas não se tem ainda o nome, né, dos culpados. E tudo isso está sendo feito de uma forma, né, que nós não temos ainda contraditório. Então, todo dia nós fazemos isso com outros crimes. E se a gente exigir que a vítima seja ouvida, vai chegar num ponto em que os estupradores vão matar a vítima, porque uma vez que ela morreu, eu não tenho mais como ouvi-la. Mas a gente está falando a mesma coisa. Eu acho que se a gente tiver uma prova pericial, aí sim a gente consegue fazer isso. Sabe o que a minha delegada me disse? Só para pontuar como é grande o nosso problema. Eu não posso nem fazer o BO se eu não tiver vítima. Se essa criança não for escutada, não tem vítima. Aí a delegada fala que no BO, por isso a gente tem que chamar todo mundo para essa discussão. Você precisa da vítima. Então talvez o caminho vai ser investigação pelo Ministério Público para requisitar a abertura do inquérito. Mas é isso que ela me propõe. Então, eu não acredito. Mas ele está aí a discussão. O processo é feito de instrumentos, o penal principalmente. Sim. Veja, como eu falei, eu não descarto a escuta especializada como elemento, assim, como uma forma de coleta de elementos preliminares. Eu falei anteriormente. Pode ser. E evidentemente que nesse caso não vai ser perícia. E vai ter um valor. A valoração da prova, ela vai ser feita no processo. Lá no processo. O valor exatamente. É que nós hoje, talvez o principal obstáculo, André, seja a questão cultural. Porque nós temos a cultura da escuta da vítima. E mais, uma vez, a Luciana estava apresentando, não está aqui agora, a Luciana estava apresentando. Eu bati boca com o juiz numa reunião que nós fizemos, porque o juiz insistia que ele tinha que ouvir pessoalmente a vítima. Que ele se achava, como o único que podia ouvir a vítima. E se não fosse ele a ouvir a vítima, ia haver nulidade da coleta desse relato. Ele tinha esse entendimento. E eu argumentava justamente com ele. O senhor não é obrigado a ouvir a vítima. A vítima não vai começar nem obrigada a ser ouvida. Nós temos que produzir prova daquele fato. E a forma como ela vai ser ouvida, ela vai poder ser feita, né, pelos todos os meios lícitos admissíveis de direito. Aí entra a escuta, numa forma, digamos, menos elaborada, a escuta como uma perícia, que aí é mais elaborada, o depoimento especial, o depoimento tradicional perante o juiz. Enfim, aí você tem esses métodos, né, de escuta, que são vários. O que nós não podemos é fechar a porta. Dizer, não, eu não posso usar a escuta como perícia, fazer a escuta como perícia, porque nós podemos. E repito, não é só pela rede. Embora a lei fale especificamente da rede, nós podemos fazer escuta especializada por meio dos técnicos do judiciário e da delegacia. E, mesmo feito pelo técnico da delegacia, né, da polícia, eu estou sujeito àquela regra que está lá prevista, né, não vou nem depois falar sobre isso, que prevê o seguinte: o depoimento será colhido uma única vez, preferencialmente. E somente se vai repetir a diligência se houver o consentimento da vítima ou de seu representante, não, e de seu representante, porque o representante não pode falar pela vítima, é um direito constitucionalíssimo, ela, a vítima, que tem que ela consentir. Então, quer dizer, vai ser, por mais que seja colhido apenas na fase inquisitorial, eu vou ter que considerar. Então, evidentemente, que se eu colher só na fase inquisitorial, eu vou ter que ter outros elementos. Repito, porque senão, toda vez que a vítima falou na polícia, ou falou lá na rede, se eu matar a vítima, acabou o processo. Eu tenho que buscar esses elementos adicionais. Porque senão eu vou começar a ver vítimas sendo mortas, porque elas têm que ser ouvidas. Porque se não forem ouvidas, vai haver a absolução. Então, quer dizer, nós não podemos chegar a esse tipo de interpretação, porque não é o que diz a lei. A lei, ela prevê muito o contrário, ela prevê justamente por isso. Se for possível poupar a vítima, preservar a vítima, evitar que ela tenha que depor em juízo com
concordo contigo. É que eu acho que assim, talvez uma das proposições seja a gente qualificar a escuta. Acho que a saída é essa. Não, se você tiver uma escuta ruim, você vai precisar de prova em juízo. 155 do Código de Processo Penal exige isso, né? Eu tenho dito você vai ter que produzir provas sobre contraditório. Quanto mais frágil, mais provas você vai ter que produzir. Daí, quando essa necessidade de produzir prova vai levar, eventualmente, a ter que ouvir a vítima. Mas eu tenho argumentado, uma das coisas que eu tenho dito é justamente isso. Uma coisa embora tudo seja prova, em tese tudo é prova, vai ser valorado, como eu falei, à luz dos outros elementos do processo, evidentemente que se você tem uma perícia, que foi elaborada por um perito, que tem uma qualificação técnica específica para aquela função, isso vai ter um peso muito maior do que se for simplesmente um relatório, né, que vem lá da rede com uma informação precária, que talvez seja até imprecisa, inconclusiva, né, e que não esclarece muita coisa. Então aí você vai se ver nessa necessidade. Mas eu diria, em qualquer caso, você vai ter que avaliar todo o contexto probatório, você vai ter que procurar ver se eu tenho ou não tenho elementos suficientes, e se você entender que tem elementos suficientes, você pode perfeitamente pedir a dispensa daquela escuta. E especialmente se a vítima, uma vez informada, ela tem direito de ser informada que ela pode permanecer em silêncio. Se ela não quiser falar mais sobre aquilo, é um direito dela que lhe assiste, ponto, acabou. Ela não vai mais ser ouvida. E nós vamos ter que trabalhar com o que nós temos, ou então vai haver absolução. Tem que convencer o juiz disso. E por isso que é importantíssimo que nós façamos esse trabalho, que eu falei já várias vezes, de articulação com a rede, para que a rede colabore conosco nesse processo de coleta de elementos, para que nós possamos ter esses elementos suficientes, ou pelo menos elementos que nos deem mais segurança em relação àquilo que nós estamos vendo. A rede não pode se furtar a isso. Não pode dizer, não, eu vou fazer aqui uma avaliação preliminar, né, e vou só comunicar ao Ministério Público, vou só comunicar para lá, para cá, e pronto. E o meu papel é só proteção. Não, a própria lei, ela vai além disso. Ela sinaliza para além disso. Agora, mais uma vez, a forma como vai dar essa atuação da rede, o que vai ser produzido em termos de documento que vai ser trazido a nós, isso nós vamos ter que discutir com a própria rede. Porque assim, a rede não pode se recusar a colaborar conosco, porque a lei impõe. Agora é aquela história. Eles podem fazer um trabalho mal feito. Aí nós temos que convencê-los que quando a rede trabalha, não é para nós, mas em prol da elucidação daquele caso, ela está poupando a própria vítima. Se de fato nós queremos proteger essa vítima, se de fato essa é uma rede de proteção que visa a proteção da vítima, nós temos a obrigação, todos os integrantes da própria rede, até para evitar uma violência institucional, praticada, seja por eles próprios ou por nós, porque eles também têm que estar atentos à nossa atuação, para que nós não sejamos os autores da violência institucional, nos subsidiar, nos fornecer esses elementos. Isso é um processo de convencimento, de conscientização. Por isso que eu sou contra esses relatórios que eles fazem, essas resoluções, esses atos dos conselhos de psicologia, de serviço social, que pura e simplesmente querem ir contra. Porque se eles forem contra, se eles pura e simplesmente virarem as costas, quem vai sair prejudicado não somos nós. São as crianças e adolescentes, são eles que vão ser prejudicados por nós. E pela própria forma como o processo vai ser conduzido. Murilo, só para finalizar agora, ouvindo você falar, me ocorreu que já tinha me ocorrido, mas enfim, fica mais claro ainda que a gente tem que conversar com a polícia. Tem que estabelecer pela cúpula, né? Vocês vão ter que conversar com a polícia, porque eles vão ter resistência muito grande nessa metodologia de investigar que eles vinham sempre empregando de ouvir a vítima. Tem que fazer para fazer o BO, eu tenho que ouvir a vítima. Para instalar o inquérito, eu tenho que ouvir a vítima. Eu digo mais, é uma coisa não conta, tá, André? Porque a polícia com a rede nessa perspectiva. Porque a rede, muitas vezes, eu vejo isso, acho que muitos de vocês já que a polícia pediu algum trabalho para a rede muitas vezes já dizia com aquela recusa pronta, a rede, mas os próprios conselhos, de que não é função do técnico fazer
fazer prova. Então o técnico olhar, e agora essa recusa não pode vir por causa do artigo 7º. O artigo 7º fala da escuta, ele não fala que impede. A polícia não está impedida de pedir uma escuta especializada para a rede. E o entendimento é que a escuta especializada não é depoimento, porque vinha justamente o conselho vinha uma negativa de qualquer pedido da delegacia, com justamente toda essa parte técnica dizendo que não produz prova criminal. Acho que aí você usou um termo que eu acho fundamental para entender a distinção de uma coisa e de outra. Eu até uso isso para distinguir também. Você também tinha falado, Lucas. Uma coisa é a coleta de prova testemunhal. Quem vai colher a prova testemunhal é o juiz na audiência, seja por meio de depoimento especial ou na audiência tradicional. É o juiz que vai colher a prova testemunhal. Essa prova que vai ser colhida por meio de depoimento especial não é prova testemunhal. Ela pode ser prova pericial, se seguir o rito da perícia, ou vai ser uma prova documental, uma prova. Nada impede que eu chame o técnico para ser ouvido como testemunha. O técnico que fez a escuta para esclarecer alguma dúvida adicional. Nada impede que isso aconteça. Aí vai ser prova testemunhal ou a escuta do técnico. Mas a escuta da vítima, por meio do depoimento especial, não é prova testemunhal. É prova, é coleta de prova, no sentido amplo da palavra. Então essa distinção me parece que é fundamental até para não confundir as coisas e tirar também mais esse argumento deles. Nós não somos eles que vão fazer. Agora, eu concordo com eles, é quando eles se insurgem contra a postura, né, de alguns juízes que exigem que o técnico tenha, né, ali uma atuação passiva diante das perguntas que são feitas por ele, juiz. Isso não pode acontecer. Mas aí que eu digo que os conselhos têm que fazer é parametrizar a atuação do técnico, não é a não atuação, é a atuação, a forma de atuação, para que os técnicos eles tenham essa possibilidade, esse respaldo, não para não fazer o que a lei obriga eles a fazer, porque a lei obriga, acabou, não tem conversa, não tem discussão mais quanto a isso. A lei obriga, mas sobre como fazer, porque o como fazer a lei não diz. E como é que ele deve se portar, né? Como é que o técnico deve se portar diante de uma pergunta ou diante de uma insistência de um juiz ou de uma parte em abordar essa ou aquela questão. Eu acho que isso é que os conceitos devem fazer. Pode perguntar. Bom dia. Uma primeira questão que eu acho relevante, principalmente na escolha dessa rede de proteção, de montar um órgão específico, é evitar que a criança ou adolescente seja submetida a profissionais variados. Porque eu acho que isso acaba fragilizando no próprio processo criminal. Porque o vínculo estabelecido entre esses profissionais é diferente da criança, com cada profissional estabelece um vínculo e às vezes, dependendo da maneira de abordagem, o próprio depoimento dela é diferenciado. E nós enfrentamos uma grande dificuldade no processo criminal, porque às vezes em uma abordagem diferente de um profissional pelo outro, o juiz desqualificou todos os atendimentos que foram feitos. Depoimento contraditório da vítima fragilizou, não serve mais para nada e absolveu. Então acho que essa é uma primeira preocupação. Segunda, em relação à alteração do profissional dentro desse órgão. Quando cria um vínculo com a vítima cria um vínculo com esse profissional e esse profissional, por exemplo, é lotado e alternado. Será que a vítima teria um direito de escolha de continuar com aquele profissional que ainda assim saiu daquele órgão? A vítima pode falar, não, eu não quero a rede especializada no depoimento porque eu já tenho um vínculo. Posso continuar com ele? Veja, a questão do vínculo. A gente não pode confundir atendimento terapêutico com atendimento para fins de coleta desses elementos de prova. São coisas diferentes. Eu falei até anteriormente. Devem ser executados por profissionais diferentes, justamente para evitar que se rompa, que se quebre um vínculo de confiança, alguma. A gente deve procurar evitar isso. Então tem que separar. Tá? A princípio deve separar. Isso não quer dizer que o profissional que vai fazer escuta não possa também estabelecer um vínculo. Aliás, é importante estabelecer, né, essa empatia, mostrar que está lá para ajudar, explicar para a criança, fazer a preparação. Por isso que eu sou mais favorável à escuta especial que ao depoimento especial. Até, né, uma hora ali alguém falou aqui que, né, seria, como é que é? Seria como regra não realizar o depoimento especial. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é nem regra nem não regra. É o caso em particular que vai determinar, porque pode ser que eu chegue à conclusão que para crianças com menos de tal idade seja preferível a escuta especializada e para adolescentes seja melhor o depoimento especial.
Entendeu? Assim, não é nem regra nesse ou naquele. O que eu digo é que nós temos que ter alternativas. Isso que é importante. Mas, evidentemente, que essa escuta, ou mesmo o depoimento, tem que ser precedida de uma preparação, de uma aproximação, de uma vinculação, até para que se rompa, porque a gente já ouviu falar agora do silêncio, que a vítima às vezes não quer falar sobre aquilo. E isso não quer dizer que não possa se tentar convencê-la do contrário, não é constrangê-la, não é forçá-la, é procurar convencer do contrário. Tá? Isso, né, a partir desse contato que vai ter entre o técnico e a vítima. O que eu entendo que a gente precisa ter cuidado é de ter mais de um profissional. Seja porque vai haver eventualmente as férias, né, no caso de vocês também, a licença, etc. Seja porque você tem às vezes situações diferentes que demandam também abordagens diferentes. E às vezes você pode ter um profissional que é mais especialista, por exemplo, na questão de bullying, uma violência psicológica, a questão de alienação parental, que é uma violência psicológica, uma forma de violência psicológica. E você tem pessoas que são especialistas nisso. E de outro lado você tem pessoas que são especialistas no abuso sexual. Atender vítimas de abuso sexual. Também profissionais do sexo masculino e isso, perfeito, Zana. Masculino e feminino. Né? Para você poder criar esse vínculo, entre aspas, assim, digamos assim, é um vínculo mais efêmero. Até porque a ideia é que uma vez, por isso que aí é restrito à sua finalidade, terminou a escuta especializada, a princípio, a atuação daquele profissional em relação àquela criança acabou. Não é ele que vai fazer o atendimento posterior. Nada impede, aí a sua pergunta, que a criança, eventualmente, porque se sentiu bem atendida, bem acolhida, etc., até peça para que ele esteja presente. Aí nós vamos ter que avaliar se é ou não é conveniente, se é ou não adequado. E, aliás, é fundamental que haja diálogo, não só entre nós, mas também entre os profissionais que vão fazer o trabalho terapêutico e o trabalho, né, esse de investigação. Porque eles também têm que ter esse contato um com o outro para trocar informações, etc., até para evitar abordar certas questões que para a vítima sejam questões que causam dor, que causam sofrimento e que às vezes não tem nada a ver com o fato em si. Entendeu? É que eu acho que até nos municípios menores está tendo até pelos profissionais essa confusão de terapia e investigação. Não, mas isso é acho que, né, aí é que nós entramos para a gente poder esclarecer bem isso. E é uma das razões que eles, aí eu concordo com os conselhos que eles são contra, né? Porque aí eu acho que realmente não se deve confundir os papéis.